Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso estudo aqui da Mivale, do livro No Mundo Maior. E hoje a gente vai dar seguimento com o estudo do capítulo 3, né? O capítulo 3 é um capítulo bastante interessante, fala sobre a casa mental. Achei interessante esse capítulo, que é um capítulo que ele fala muito sobre sintonia, né? Afinidade vibratória, sintonia vibratória, né? Como Jesus falou, né? A casa do Pai tem muitas moradas, não só no plano físico, como no plano espiritual, né? De acordo com a nossa afinidade, com a nossa sintonia, a gente vai estar também habitando esses planos espirituais, né? E como está no Evangelho de Mateus, né? Ele fala: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, né? Então, onde estão os nossos interesses, as nossas afinidades, né? Aí vai estar a nossa, a nossa casa mental, a nossa condição, a nossa afinidade, a nossa vibração, né? Eu coloquei alguns trechinhos aqui, que eu achei interessante da gente concluir, para a gente estudar, né? Esse trecho aqui ele fala um pouquinho a respeito da condição dos espíritos presos à matéria, né? Então ele diz o seguinte: em suma, a passagem pelo sepulcro conduzia-nos a uma vida melhor. Mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre? Incalculáveis multidões deste gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, apenas possuíam algumas informações primárias da vida, exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades como as crianças, de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como pequeninos descendentes dos homens se aconchegam ao seio materno. Ele está dizendo aqui que necessariamente esses espíritos estão mais presos à matéria, não necessariamente são espíritos maus, nem nada, são espíritos ainda que estão numa fase mais rudimentar da evolução, né? Estão mais automatizados no animalismo mesmo, né? Na sobrevivência, na alimentação, na reprodução, né? Na luta pela sobrevivência, né? Não só espíritos, vamos dizer, não são necessariamente espíritos maus, mas espíritos jovens, né? Como ele diz aqui, como tribos primitivas, né? Como a gente viu também no Evolução em Dois Mundos, né? Que descrevia a evolução desses espíritos mais primitivos, que estão nas primeiras encarnações. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando não lhes era possível matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Aqui ele já está falando de um outro tipo de classe de espírito, né? Espíritos já criminosos, transviados, ou seja, espíritos que recalcitrantes aí na maldade, né? Por inúmeras vezes entre nós, entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios das sombras, como ocorre nos círculos terrenos com delinquentes contumazes da sociedade sadia, mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento. Então, ele está dizendo aqui que o arrependimento, o simples arrependimento, isso é uma reflexão interessante, né? Não nos habilita
ao nosso crescimento. É só um primeiro passo para a gente reconhecer as nossas dificuldades e poder começar a superá-las, né? Aqui mais à frente ele coloca uma outra reflexão interessante. Conhecer a divina lei que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me a contemplar as imagens, as imensas fileiras de infortunados. Então, como ele está dizendo aqui, o fato de se arrepender, né, não nos dá passaporte para o céu, né, como ele coloca, é simplesmente um primeiro passo para isso. E também o conhecimento. O simples fato da gente conhecer também não nos habilita a gente vamos dizer, a alçar voos mais altos no plano espiritual. É só um começo, né? Se a gente não trouxer esse conhecimento para o nosso coração, né, como Jesus ensina no Evangelho, se for só um conhecimento teórico, intelectual, e esse conhecimento não for trazido para o nosso sentimento, para nossas ações do dia a dia, né, ele é estéril, né? Mas ele é importante porque ele é o primeiro passo para nós começarmos a esse processo evolutivo, né? Se vocês quiserem interromper e comentar também, bom, fiquem à vontade. Aqui teve uma outra passagem que eu achei interessante, em que Calderaro faz alguns esclarecimentos, algumas observações aqui. Meu amigo escutou calmo, sorrindo benevolente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como a loucura, a revolta como a ignorância e o desespero como enfermidade, né? Então, ele coloca aqui exatamente isso, né? Ante a minha perplexidade, acrescentou o fraternal. Entendeste? Essa definição e verdade não são minhas. Aprendamos-las do Cristo, em seu trato divino com nossa posição de inferioridade na cruz terrestre. Ele colocou aqui como a gente deve se comportar diante desse tipo de espírito ainda, de tentar encará-los como doentes, né? Doentes espirituais, doentes do ponto de vista psicológico. É o que Jesus disse, né? Que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Né? E todos nós, em maior ou menor grau, né, somos esses doentes, esses necessitados. Todos nós ainda somos cheios ainda de dificuldades, de imperfeições, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar, vamos dizer, mais fraterno e mais tolerante com as dificuldades e as imperfeições alheias, como a gente gosta que tenham com as nossas, né? Um outro, uma outra passagem aqui, que eu achei interessante também, a gente ressaltar, é uma passagem que eles estão no hospital e estão observando um espírito encarnado e outro desencarnado que está ali, né? Então ele diz o seguinte: penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber, com os olhos físicos, a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçava, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamento de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro.
comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos, com matemática precisão. Espiritualmente, estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si, observando-lhes admirado o fluxo de comum vibrações mentais. Então, esse está descrevendo aí um processo obsessivo aí, né? E assim, ele está descrevendo bem como essa relação simbiótica entre um espírito encarnado e outro é uma coisa muito intensa, né? Você vê como ele diz aqui, interessante que ele fala aqui, jungidos um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente se entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica, ou seja, estavam envolvidos numa verdadeira rede fluídica, né? O pensamento de um e de outro se confundia, né? Para ver como esses processos obsessivos, né, são, às vezes, difíceis de serem tratados, né? Às vezes precisa de muitas encarnações. A gente, às vezes, vê até esses gêmeos que nascem juntos, um junto com o outro, ou até chipófagos, né? Às vezes essas relações fluídicas são tão intensas que às vezes até uma fusão ali do perispírito dos dois espíritos, né? Isso aí, de repente, pode ser até uma explicação aí para o nascimento aí desses gêmeos chipófagos, né? Ou às vezes gêmeos também univitelínicos, né? São espíritos que estão tão juntos, né? Então, a complexidade desses processos obsessivos, né? Aí ele segue um pouquinho mais à frente, também decorrendo um pouquinho mais, discorrendo um pouquinho mais a respeito disso, né? Decorridos alguns momentos, conclui que a configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sob os olhos dois cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno de substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade que o mantinha sob exame. Eu vi assim a fusão, né, que existe entre os dois espíritos aí nessa simbiose mesmo. Então a gente vê que esses processos obsessivos, às vezes, são realmente muito complexos e muito difíceis até de serem tratados, né? E tem até uma conexão mental, perispiritual e até física mesmo, do, do, do corpo físico, né? Do sistema nervoso do obsediado ali, né? Então, achei interessante essa passagem aqui também. Aí depois ele É isso explora. aí a gente vê isso aí lá no Livro dos Médiuns, né? Na codificação. Depois, que Zé André Luiz fala sobre isso aqui, e na obra Evolução em Dois Mundos, que nós já estudamos, aí ele destrincha mais isso aí. Aí você vê aqueles capítulos lá que ele fala de simbiose espiritual, que ele fala de vampirismo, né? E aí ele entra mais a fundo nessa questão toda da loucura ligada a processos obsessivos, né? Aí ele segue aqui, mais à frente, também destacando alguns pontos aqui interessantes também. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos, ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino. Então, ele fala do lobo frontal, né? Como seria aqui a nossa, do ponto de vista evolutivo, onde a gente está mais próximo dos planos superiores. Aí ele vai falar uma coisa bem interessante aqui, que é dos três andares do cérebro.
É bem interessante. Tem até aquele livro, O Cérebro Triuno, do Dr. Ivênia, do Décio, que especifica. É um livro só tratando a respeito disso. Às vezes, quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né, vale a pena até ler esse livro. E fala exatamente um livro sobre isso, o cérebro triuno. Que ele vai dizer aqui: não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas, temos apenas um, que, porém, se divide em três regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de três andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram a ideia e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo, nos três andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos passado, presente e futuro. E a gente viu isso bem quando a gente estudou a evolução em dois mundos, do próprio processo evolutivo da vida na Terra, desde os protozoários do mar, aí o desenvolvimento dos anfíbios, dos répteis, né? E esse crescimento, essa evolução do próprio sistema nervoso central dos animais, né? Como ele diz aqui, da parte só do automatismo, né? Da animalidade, e nós, né, seres humanos, já com um lobo frontal já mais desenvolvido. E a gente sabe hoje, tem vários trabalhos mostrando que qualquer atividade, por exemplo, quando você está em atividade de prece, de meditação, de oração, onde se ativa mais é o lobo frontal mesmo. É como ele diz aqui, é onde tem a maior atividade superior, né, das nossas ligações mais com o plano mais sublime, né? Então, tudo é um processo evolutivo que até a matéria, né, nesse processo evolutivo que existiu desde a formação do planeta, da evolução da vida no planeta, né, dos animais, desde os mais simples até os mais complexos, surgimento dos vertebrados, desenvolvimento do sistema nervoso nos animais, tudo é um processo evolutivo, né? Como ele está mostrando aqui, de milênios, né? Como a gente estudou no Evolução em Dois Mundos, né? Aqui ele também segue. Não devemos, nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Na esfera da ciência humana, isto é caso pacífico. Referirmos tão somente as manifestações espirituais em sua essência. Indaga se a mente desencarnada pode adoecer. E pergunta: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Isso é bem interessante. No grupo lá do, do DENCA, né, do Departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Estudo em Espiritualidade, eles estão desenvolvendo lá um conceito que eu achei bem interessante, de doença moral. Então, eles estão trazendo esse conceito já para o próprio meio médico, né? Vamos dizer, eu acho que já é um avanço bem grande em relação à compreensão do ser humano assim mais espiritual, do ser humano mais de uma forma mais ampla, né? Então, trazer esse conceito já para a medicina de doença moral. É o que ele diz aqui, Nós né? estamos vivendo uma pandemia dessa doença. Sim, é verdade. Que pergunta: cuidas da maldade não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitui morbo terrível?
Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação, embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos. Não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessantemente trabalho a conservação de nossa forma atual. O caminho de conquistas mais alcandoradas, não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joirar concepções, de modo a não interromper a marcha, né? O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por hora nossa alta conquista na Terra, no capítulo das formas, né? Então, essa parte aqui que ele fala de, de, da doença moral, né? A gente começa já a ver, né? O senhor André Luiz falando na década de 40, de 50, e a própria agora ciência já, né? As próprias sociedades médicas já trazendo esse conceito de doença, de enfermidade moral, né? De que os sentimentos negativos, isso tudo tem uma influência muito grande na nossa saúde, né? Com um monte de publicação científica que a gente tem hoje já nesse sentido, né? Então, assim, a gente começa a ver que esses conceitos de André Luiz aí, de quase um século atrás, né? Hoje em dia a ciência já começa a incorporar isso dentro da ciência médica, dentro da medicina, né? Começa a se discutir esse tipo de questão de espiritualidade, de doença moral, dentro da própria academia, dentro da própria ciência, já com trabalhos, né, científicos, um monte de trabalhos em relação a isso. Então a gente vê que realmente a coisa, né, caminha aí a passos largos, né? Aqui, por último, aqui o último trechinho que eu queria destacar era esse aqui. Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu. Examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram, desarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ou seja, está dizendo que houve uma regressão, né? Está saindo do andar superior, onde situam-se as concepções superiores, entregaram o seu relaxamento da vontade, deixando de acolher no segundo andar a sede do próprio esforço, né? E se entregaram aos instintos primitivos, né? Que é o primeiro andar, nessa nossa jornada evolutiva. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual, né? Então, aqui ele descreve bem esses três andares, né? E coloca aqui como se houvesse uma regressão mesmo, né? Eles estão ali presos naquele primeiro andar, que é o primeiro estágio da nossa evolução, que já ficou para trás, né? A gente já começou a evoluir para níveis superiores, e eles estão presos ainda naquele nível da animalidade, né? Dos sentimentos mais primitivos, né? De ódio, de vingança, né? Então, como ele coloca aqui, em suma, estão loucos, embora o mundo não lhe vislumbre o supremo desequilíbrio, né? Tem muitas criaturas aí no mundo que a gente vê hoje em dia assim, né? Do ponto de vista externo, parece que são pessoas, né, razoavelmente
vamos dizer, equilibradas, mas na organização interior, espiritual, perispiritual, estão num completo desequilíbrio, né? A gente vê isso muito nesses dias de hoje aí, né? Essa parte, essas partezinhas que eu achei interessante de destacar, né? Que você vê um capítulo também que não é longo, mas, né, um monte de informações. Eu achei bem impressionante realmente aquele relato desse processo obsessivo, né? Como isso às vezes chega num ponto que é gravíssimo, né? Difícil até de se resolver às vezes numa encarnação, né? Por isso que a gente vê tantos processos obsessivos aí que começam no plano físico, vão para o plano espiritual, depois continuam numa outra encarnação, e aquilo vai se levando, às vezes, até por milênios, até que aquilo possa ser resolvido, né? E explica até, como eu estava dizendo, esses casos aí de gêmeos chipófagos, né, que nascem praticamente no mesmo corpo, né? Esse processo simbiótico começa a ficar tão exacerbado, né, começa até a haver uma fusão aí dos perispíritos, né, das mentes. É um processo impressionante, né? Alguém quer comentar mais uma coisinha? Esse capítulo é muito importante, né? E é legal porque a gente costuma dizer que a doutrina espírita não tem controvérsias, né? Quem cria controvérsia são nós espíritas. Porque você vê, né? Essa obra ela foi publicada em 1940, não é isso? Por aí, na década de 40, 50. 47, né? 1947. Você observa que do Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, né? Em 1920, 2 décadas depois, foi publicada aquela obra dele, que foi uma obra que ele se dedicou, ele considerou como a obra mais importante escrita da vida dele, que é A Loucura sob o Novo Prisma. Naquela obra, o Dr. Bezerra, encarnado, falava sobre isso. Classificação da loucura e a loucura ligada a esses processos obsessivos, dessa simbiose. Então, você vê como que interessante, né? Aí, tempos depois, o Chico psicografa isso, do espírito André Luiz e a Pleiade de benfeitores, né? Nessa fase, já o Dr. Bezerra já era também um dos benfeitores que acompanhavam o Chico, né? E é muito interessante todo esse projeto que existe no mundo espiritual que vai se materializando aqui na nossa vida para nos trazer os conhecimentos que precisamos. Então, aqui, por exemplo, né, essa casa mental, quando é o título do capítulo, está se referindo à casa mental no espírito. E o cérebro como um instrumento do espírito, né? Aqui deixa muito claro isso, que é o órgão mais importante da manifestação do espírito, é o cérebro. O órgão mais importante da manifestação do espírito, ou seja, é um instrumento do espírito, dessa casa mental que é do espírito, e o cérebro como instrumento. E ele precisa estar desenvolvido para que ele possa expressar adequadamente as ideias do espírito, os pensamentos do espírito. Então, tanto que nós temos o cérebro mais desenvolvido na parte frontal, justamente porque é o lobo frontal onde está a parte mais edificante e nobre, divina do nosso organismo, a ser desenvolvido. Porque, na verdade, a gente utiliza muito pouco essa área, justamente porque a gente é muito inferior, né? Então, é uma área a ser desenvolvida do ponto de vista orgânico, para poder expressar, né, melhor o espírito, obviamente, dependendo do nível de evolutivo do espírito. Então, é muito legal ele faz essa divisão em 3 andares, mostrando que a gente reúne em nós mesmos passado, presente e futuro, e o cérebro é um instrumento disso, né? Tem lá os 3 andares, né, falando do ponto de vista orgânico, a manifestar a nossa mente espiritual, né? Porque quando fala esse passado, está ligado a vidas passadas, né? Esse subconsciente aí que Freud estudou tanto
publicou tanto, deu um grande avanço na psiquiatria, mas ele não deslumbrou essa parte espiritual. Foi a grande limitação dos trabalhos de Freud, né? E a outra coisa que eu achei muito interessante nesse capítulo é porque fala sobre a gente encarar a perversidade, a maldade, né? Essas mentes cristalizadas no mal, mentes espirituais, né? Em que o cérebro é apenas o instrumento de manifestação. A gente encarar como doentes, como enfermos, porque é difícil, né? Nós estamos, na atualidade, vivendo um cataclismo moral, igual Kardec previu, e outros benfeitores mais, né? E nesse momento a gente está vendo a maldade, está aí, ó. Parece que ela está viva, né? Impressionante, a gente está vendo a perversidade tão forte na sociedade, no Brasil e no mundo. E aí a gente tem a tendência a ficar revoltado, né? A ficar com raiva. Porque, embora todos nós sejamos ainda espíritos inferiores, mas a perversidade é uma coisa que incomoda muito a gente, que faz muito mal à sociedade, né? Os grandes líderes perversos fizeram, né, tragédias na história da humanidade, né? Verdadeiras tragédias, né? Verdadeiras massacres horrorosos, e que a gente até arrepia quando a gente vê um negócio desse tipo. E vê acontecendo hoje esse tipo de coisa, né? Então é interessante porque nos ensinar a gente encarar isso como enfermos da alma, para a gente tentar justamente não ter ódio, raiva desses espíritos muito cristalizados ainda no mal. Então também é um grande ensinamento Ô, moral André, desse capítulo, né? é a gente tentar, vamos dizer, funcionar com o nosso terceiro andar, com o nosso É, região, não com o nosso primeiro andar, que é o primitivismo, que é o que a gente geralmente exatamente. responde, né? A gente Isso, exatamente. responde isso com ódio, com rancor, com desejo de vingança, né? Então a Exatamente. gente volta para aquele primeiro andar, né? Que a gente está mais acostumado, né? Como ele colocou ali no final do livro. A gente tem que procurar transpor esses sentimentos, essas reações para o nosso plano mais superior, para o nosso plano, né, para o nosso frontal, né, onde a gente Isso aí. entende a compreensão, entender aqui, como Jesus, né, entendia É. aquelas criaturas todas que pregaram ele na cruz, né, vilipendiaram ele, e ele no final ainda, ó, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele está usando a parte mais nobre, né, do ser humano, né, do nosso cérebro frontal, vamos dizer assim, do entendimento, da compreensão daquilo, não reagir só como um animal com a mesma, às vezes, ferocidade que a gente é agredido, né? E a gente até imagina, né, o Nilton, nesse processo evolutivo, e nem a obra que você citou, Evolução em Dois Mundos, que você deu exemplo lá das formas biológicas, nesse processo evolutivo, a gente fica até imaginando como é que deve ser a nossa forma biológica num futuro, quando nós estivermos mais desenvolvidos, né? Deve ter a ver com aqueles filmes de ficção científica que a gente O vê na cara tem um televisão. cérebro enorme e Aquele tal, cara com a frontal desenvolvida exatamente, e o corpo físico pequenininho, que não precisa mais. mas é Né? verdade, Ou seja, tem sentido, né? tem. Você viu como é que são as coisas, tem sentido. Mas assim, o mais legal é a gente imaginar o seguinte, né? Hoje, o nosso colega Alexandre Moreira, né, psiquiatra, pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem publicado aí a beça muitos periódicos, livros, e ele tem defendido muito essa teoria da mente não local, né? Muito legal isso, mostrando aí evidências científicas dessa mente não local, ou seja, uma mente imaterial, né? Onde o cérebro ele é um instrumento da mente e não o contrário, né? Então é a teoria da mente não local. É exatamente isso que está aqui nesse capítulo, né? A gente podia fazer até analogia, André, a mente com uma manifestação do espírito, onde a mente seria o sistema operacional e o cérebro seria o hardware, que esse sistema operacional funciona. Né? Que nem você estava falando, se o hardware não tiver também em boas condições, É um né, limitador. é um É um limitador, limitador. né, Tanto
Tanto que André Luiz, em outras obras aí, fala o quê? Que muitas vezes aquele espírito perverso, cristalizado no mal, ele vem na carne, com graves problemas no órgão cerebral, com malformações ou doenças graves, Que para limite. limitá-lo, para ele Limitar. ficar encarcerado mesmo e não fazer novos, né, não agravar ainda mais a situação dele diante do perfil ainda cristalizado no mal. São aquelas reencarnações compulsórias que muitas vezes vêm em corpo físico absolutamente limitantes para encarcerar mesmo o espírito, para ele passar por aquele período ali necessário de expiação, né, de provação, dentro de um processo reparativo, né? Então, André Luiz fala isso em outras obras e nessa série. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Bom, alguém quer Ô, comentar mais Newton, alguma coisa? ô, Newton, a gente só está no terceiro capítulo do livro, né? Você Sim, vê quantas informações já nos chegou, né? Esse capítulo aí deve ter servido de inspiração ou de origem para o livro Cérebro Triuno da Ame, né? Porque tem muita informação que eu acho que foi desenvolvida nesse livro, né? foi em Quando cima eu li, disso aí. Mas foi em cima disso exatamente, aí. Sim, Foi em cima... Eles fizeram, eles citam na obra. exatamente, em né? cima E desse aí eles texto, foram exatamente. correlacionando com o que se tem hoje de Hoje conhecimento em científico. dia. É. E quando eu li o capítulo, eu me lembrei muito do Paul MacLean, né? Quando aquela teoria do cérebro trino, de 1952, que ele divide o cérebro em três partes, né? Muito semelhante ao que é Sim, dito aí no capítulo, né? Então, isso você vê mesmo. que a informação, de uma maneira ou de outra, sempre está nos chegando e o Espiritismo está sempre trazendo ela com pouco de antecedência, às vezes com muita antecedência, né? É, porque esse livro É, é da década de 40, né? exatamente. E quando ele fala aí dos andares, né? Eu achei muito interessante, né? Então ele fala do primeiro andar aí, né? Seria mais em relação ao nosso instinto, né? Parte Mais animal. religado, vou fazer um link com o livro dos Espíritos, com a lei de conservação, É, né? Que é fundamental. Se a gente chegou aqui agora é por causa desse, sim, desse, desse primeiro andar, né? Depois vem o segundo andar, seria o córtex motor, né? Fala sobre o nosso esforço, a nossa vontade, né? Seriam nossas conquistas atuais, né? E o terceiro, quando a gente deve migrar lá no futuro, né? Que são os lobos frontais, né? Que é onde a gente, é nosso ideal, nossa meta superior, né? Que está muito relacionado com o nosso livre-arbítrio, né? Com nossas escolhas, né? Com relação causa e efeito, né? Então, E no final ainda termina falando isso que é importantíssimo que vocês dois falaram, da perversidade como uma doença, né? Como isso, dessa maneira, né? sim. E uma coisa importante também é a gente deixar bem claro que a inteligência, ela não quer dizer edificação, né? Então, o desenvolvimento dessa área frontal, ela está muito ligada à parte mais nobre, no sentido divino. Isso está escrito no capítulo, né? Então, é a parte mesmo edificante da moral, desenvolvimento moral, né? Na parte frontal, no terceiro andar. Porque você pode ter uma inteligência muito desenvolvida, aliás, esses espíritos perversos são extremamente inteligentes, são maquiavélicos, eles conseguem planejar tudo no mundo, no plano espiritual e no mundo encarnado, num conúbio, num conúbio. E você vê que como que os mecanismos do mal são absolutamente planejados. Chico Xavier falava muito isso. Eles eles planejam mesmo. Então é inteligência, só que uma inteligência usada para o mal. Na realidade, a maldade ela tem duas origens, né? Ou a ignorância ou a rebeldia, que é o caso desses espíritos. Eles sabem como as coisas são, como deve ser, conhecem Deus, só que se rebelam contra isso. Eles acham que eles é que querem as coisas têm que ser conduzidas como eles querem, Sim. né? São as duas fontes da maldade e é uma doença, né? Uma perversão mental, né? De se achar acima, de querer se achar acima
da criação acima de tudo, né? É uma doença. Ele Bom, fala isso, né? Então, ele fala assim, a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Isso aí, Calderaro fala isso para André Luiz. isso aí. É exatamente isso que está na obra A Loucura sob o Novo Prisma. Beto Bezerra fala isso na obra. O Bezerra encarnado. o nosso grande desafio, eu acho que é a gente começar a reagir com o nosso terceiro andar e menos com o primeiro, né? Que geralmente nosso instinto inicial é reagir com o primeiro andar, né? É a revide, é a vingança, é o Exatamente. ódio, Sim, né? sim. E está mais automatizado na gente ainda, né? A gente precisa Não, e automatizar assim, os. também o Newton, a gente observa que os benfeitores, eles sempre falam, Emmanuel, por exemplo, né? Ele fala muito nas obras que Chico psicografou como um coração mais importante do que o cérebro, no sentido de que não adianta você ter uma mente sublime de inteligência e um E não ter coração como um sentimento. gelo, né? E isso aí a gente vê exatamente isso, né? Como que é muito mais importante essa parte do sentimento nobre, que envolve a questão moral, obviamente, do que o desenvolvimento intelectual, né? A É gente está aquela vendo frase, aí, né? Quem sente está sempre à frente de quem sabe. então a gente vê que eu estava lendo uma obra da doutora Marlene Nobre, né? O Chico, Meus Pedaços de Espelho, e lá ela coloca que Chico contou para ela sobre muitos expositores espíritas que estão em condições miseráveis no plano espiritual. Está escrito isso na obra. E, e foi dito por Chico para ela. E ela escreveu isso nessa obra. Foi a última obra antes dela desencarnar, né? Ela desencarnou em 2015. Essa obra foi publicada exatamente em 2015. E aí fala, ó, por que tantos expositores espíritas estão em miseráveis condições no plano espiritual? Porque não basta saber, não basta saber. Então, às vezes, a pessoa tem um conhecimento da doutrina, mas é petulante, é prepotente, é frio, é seco. Não utiliza isso no sentido nobre e nas suas ações, não adianta nada. Pelo contrário, porque não vai poder nem alegar ignorância, né? Então é um alerta muito grande. Bacelli também escreve muito isso, do espírito do Dr. Inácio Ferreira, que fala muito sobre isso. Tem até lá um hospital Então, psiquiátrico na o colônia doutor Inácio está espiritual cheio de espírita lá, cheio de espírita palestrante. lá. É isso aí. Então, a gente tomou um cuidado, que isso sirva de alerta para todos nós, para as nossas reflexões, né? Porque eu acho que falta muita humildade dentro do nosso meio e a gente sabe que o orgulho é a grande armadilha das nossas quedas. Isso o André Luiz também deixou muito claro numa das obras aí que nós estudamos. Os espíritos falam que no meio espírita estão os espíritos mais difíceis, né? Que estão reencarnando, porque é a oportunidade melhor de tentar se melhorar mesmo, né? De É entender verdade. as coisas. Ó, dizem até que uma boa parte dos espíritas são aqueles espíritos que vieram de capela, fizeram muita besteira lá Os últimos que não voltaram ainda, né? Que a maioria já e voltou, não, né? e não conseguiram voltar até Não hoje. conseguiram, até hoje não conseguiram voltar. A maioria já voltou, já se redimiu aqui, já voltou. O próprio doutor Bezerra, né? Mas é É isso. isso aí. Muito bom aí. Bom, vamos encerrar e aí daqui a 15 dias, hoje dia 5 no dia 19, né, na terceira semana do mês, a gente dá continuidade agora estudando o capítulo 4, estudando o cérebro, né? A gente dá continuidade no nosso próximo estudo. Quem quer fazer a prece aí para encerrar? Quer fazer hoje aí, Cláudio? Milton, pede para outra pessoa fazer, por favor, porque eu estou com meu cachorro aqui latindo sem parar. Ah, tá bom. Quer fazer, André? Ou o Flávio? Flávio está aí? Botou o Flávio aí. Vamos ver se ele está aí mesmo de verdade. Flávio. Ó, eu não vou fazer porque tem uma criança chorando aqui. Então, Ih! Vamos tentar então o Bruno lá. Vamos, o Bruno. Vamos, Bruno, Bruno. Bruno. O Bruno também está. Bruno está de Oi, plantão. não, tô aqui. Quer fazer a pressa aí, Bruno? Me dá só um minutinho aqui para eu acomodar. Tá. É, um momentinho só. Tá.
Bom, vamos lá. Vamos manter o nosso pensamento elevado e com os nossos corações unidos, agradecendo muito a Deus a oportunidade de estarmos estudando, aprendendo e seguindo adiante no conhecimento da doutrina espírita aliada à medicina, que possa nos levar cada vez mais na escala evolutiva rumo ao amor universal de todos nós. Gratidão a todos e aos bons espíritos que nos guiam nesta empreitada. Obrigado. Assim seja. Então, desejando aí uma boa noite a todos. A gente vai encerrando aqui e damos continuidade daqui a 2 semanas com o quarto capítulo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.